Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo da série Estudos Espíritas que estamos fazendo sobre os casos contidos no livro Céu e Inferno, na parte específica sobre expiações terrestres. Esses são os últimos casos que tem no Céu e Inferno, mas a gente resolveu começar de trás para frente e são 16 casos, a gente já está pertinho do fim. A ideia é que no final da leitura de todos, a gente faça uma síntese, mostrando algumas tendências mais constantes que foram percebidas nesses casos e algumas peculiaridades também, tá bom? Mas isso vai ser quando a gente terminar todos os estudos. Se você chegou aqui e não viu os estudos anteriores, eu estou colocando aqui na playlist para você poder acompanhar a os casos anteriores. Vira e mexe a gente faz uma menção a um caso anterior e aí é importante você saber o que já foi estudado. Esse caso é um pouquinho diferente dos demais, eu vou mostrar depois porquê, e ele é um pouquinho mais curto também. Vamos ver quanto tempo a gente gasta com ele, tá bom? É o caso da Françoise Vergnes. Antes de começar a leitura, que eu vou botar aqui na tela, vamos pedir a Deus que nos abençoe você, a sua família, a todos nós. E estamos nessa hora sintonizados com a vontade de estudar e aprender mais sobre a nossa vida, sobre a experiência que os Espíritos nos trouxeram para que a gente pudesse viver melhor. Não é isso? Que Deus nos abençoe então. Vamos começar aqui, botar aqui na tela o caso da Françoise Vergnes. Vou começar a ler o caso e a gente vai fazendo as considerações conforme a leitura, tá bom? Essa era uma cega de nascimento e filha de um rendeiro das cercanias de Toulouse. Faleceu em 1855, com 45 anos. Ela faleceu bastante jovem, né? Mas vamos ver o que aconteceu com ela. Ocupava-se constantemente com o ensino do catecismo aos meninos, preparando-os para a primeira comunhão. Mudado o catecismo, nenhuma dificuldade lhe sobreveio em ensinar o novo, por conhecê-los ambos de cor. De regresso de longa excursão em tarde invernosa, na companhia de uma tia, de regresso de longa excursão, desculpa, eu me perdi aqui na leitura, que eu estava pensando em outra coisa, vamos voltar aqui. De regresso de longa excursão em tarde invernosa, na companhia da tia, era-lhe preciso atravessar sombria floresta por caminhos lamacentos. Fazia-se mister a maior precaução para que as duas mulheres não se despenhassem nos fossos. Nessa contingência, querendo a tia dar-lhe a mão, ela disse: Não vos incomodeis comigo, não corro risco algum, visto como tenho aos ombros uma luz que me guia. Segui-me, pois, que serei eu a conduzir-vos. Assim terminaram a jornada sem acidente, conduzindo a cega a tia que tinha olhos. Então, o que caracteriza aqui a expiação terrestre dela é o fato dela ser cega de nascença, né? Não há nenhum comentário maior sobre as condições econômicas dela, se ela pessoa pobre ou tinha uma condição melhor de social. Também não fala muito sobre a questão é, educacional dela, só que ela tinha aqui, ela ensinava o catecismo e sabia o catecismo de cor, né? É, somente isso. E esse relato desse incidente em que ela, no meio da floresta, ela sendo cega, guia a tia, né? E elas conseguem sair daquela situação difícil sendo conduzidos pela cega e não pela tia que via. Então, depois do seu passamento, ela morreu em 1955, ou seja, 10 anos depois da sua morte, é que é feita a evocação em Paris. Querei dizer-nos que luz seria essa a guiar-vos
naquela noite trevosa e só vista por vós? Que, pois as pessoas como vós, em contínuas relações com os espíritos, têm necessidade de explicação sobre tal fato? Era meu anjo da guarda que me guiava. Então a gente vê que em algumas circunstâncias, né, em algumas encarnações, em algumas expiações, a gente vê a presença do guia suportando, né, dando suporte para a pessoa, para o espírito encarnado. Aqui também a gente vê a presença do guia, né, ajudando ali naquela situação. Normalmente o guia aparece na hora mais extrema, vamos dizer assim, do sofrimento expiatório. Aqui o guia apareceu no momento de dificuldade, não necessariamente naquele momento mais grave, vamos dizer assim, porque a gravidade da situação era a cegueira da vida inteira, né? Como o relato é muito curto, não há nenhuma menção de que o guia tenha se apresentado em outros momentos ou, como nos relatos anteriores, naquele momento extremo ou no momento da desencarnação, propriamente dito, como a gente viu em outro caso, né? Naquele caso que caiu água fervente, né? Então, vamos continuar aqui a leitura, então. Essa também era, essa era também a nossa opinião, mas desejávamos vê-la confirmada. Mas sabeis, naquela ocasião, que era o vosso anjo da guarda que vos conduzia? Quer dizer, está perguntando se ela tinha consciência naquela hora que era o seu anjo da guarda, né? A resposta dela: confesso que não, posto acreditasse numa intervenção do céu. Eu orava por tanto tempo para que o Pai Celestial se apiedasse de mim. É tão cruel a cegueira? Sim, ela é bem cruel, mas também reconheço ser justa. Então, ela não fica claro aqui se ela orou muito naquele momento em particular ou se ela orou muito, orava muito de uma forma geral, né? Mas como ela não era espírita, ela era católica, né? Essa ideia de que o seu anjo da guarda poderia vir e mediunicamente ajudá-la não estava no seu espectro, né? De possibilidades. Então ela achava que era uma intervenção do céu, né? Quer dizer, catolicamente poderia achar que era um santo que estava ali, né? Se ela tinha devoção por algum santo, alguma coisa assim. Ah, e a gente vai ver que ela conseguiu ser vitoriosa na experiência encarnatória dela, até o fato dela conseguir perceber o guia nessa situação mostra que ela estava conseguia ter uma sintonia positiva, né, com o guia, o que já mostra uma certa elevação espiritual. Mas isso não significa que ela não considerasse a expiação que ela teve que passar como uma dificuldade bem difícil, né? Bem cruel a cegueira. Vamos continuar a leitura. Aqueles que pecam pelos olhos, por eles devem ser punidos. E assim deve suceder quanto a todas as outras faculdades do homem que o levam ao abuso. Não procureis, portanto, nos inúmeros sofrimentos humanos outra causa que lhes não seja própria e natural a expiação. Então, embora ela não diga, como a gente vai ver, o que ela fez, que abuso ela cometeu em relação aos olhos, ela deixa entender que alguma coisa aconteceu no passado, que ela pecou pelos olhos e por isso teve essa encarnação de cegueira, né? Essa, contudo, só é meritória quando suportada com humildade, né? O sofrimento, a expiação, né? Só é meritória quando suportada com humildade, podendo ser suavizada por meio da prece, pela atração de influências espirituais que, protegendo os réus da penitenciária humana, lhes infundam esperança e conforto. Parece que era o caso dela, era uma pessoa religiosa, né? Ensinava o catecismo para as crianças, né? Devia ser uma pessoa que orava muito e tudo isso a confortou durante
os 45 anos que ela passou nesse estado de cegueira. Dedicado ao ensino das crianças pobres, tivesse dificuldade em adquirir os novos conhecimentos do catecismo quando o mudaram? E a resposta: ordinariamente, os cegos têm outros sentidos duplos, se assim se pode dizer. A observação não é uma das menores faculdades da sua natureza. A memória lhes é qual armário onde se colocam coordenados e para sempre os ensinos referentes às suas aptidões e tendências. E porque nada do exterior pode perturbar essa faculdade, o desenvolvimento pode ser notável pela educação. Quanto a mim, agradeço a Deus o haver me concedido que tal faculdade me permitisse preencher a missão que levava junto dessas crianças e que constituía também uma reparação do mau exemplo que lhes dera em anterior existência. Então, ela está falando aqui coisas gerais da questão da cegueira, né? Que embora ela tivesse cegueira, ela tinha, vamos dizer assim, dilatada a memória, né? Mas ela diz aqui também que tudo isso contribuiu para que ela cumprisse a missão que ela tinha. Então, essa experiência era ao mesmo tempo expiatória, porque ela deve ter feito alguma coisa que não era muito boa no passado, né? Mas ela tinha também uma missão de levar aquelas crianças, né, o ensino do Cristo, reparando o mau exemplo que lhe deram em vidas anteriores. Então, é como se ela tivesse feito, né, pela sua ação, pelo seu exemplo, que pessoas se perdessem no caminho do Cristo, e agora essas pessoas estão reunidas, né, ali na turma de catecismo para que ela as oriente dentro de um novo caminho, né? Então aqui a gente está vendo esse caráter duplo que nem sempre apareceu nos outros estudos, né? A ideia de que, ao mesmo tempo que a expiação, também é uma missão reparadora, né? A gente viu muito mais os exemplos de expiações puras, né? Sem o caráter missionário, e aqui a gente está vendo essa conjugação. Tudo é assunto sério para os espíritos, basta para afirmá-lo olhar ao derredor deles. Os meus ensinos lhes seriam, porventura, mais úteis do que se deixassem levar pelas sutilezas filosóficas de certos espíritos que se divertem com lisonjear-lhes o orgulho em frases tão bombásticas quão vazias de sentido. Pela vossa conduta terrena, tivemos uma prova do vosso adiantamento moral, e agora, pela vossa linguagem, temos a de que esse adiantamento também é intelectual. Então, o fato dela ter conseguido, né, vencer, mostra que ela vinha preparada para isso, né? Conseguiu fazer, e isso é essa percepção que faz com que ele diga, né, que ela deu prova do seu adiantamento moral, né? Ela deu prova quando conseguiu superar aquela experiência expiatória e, ao mesmo tempo, reparar, ser tão dedicada no ensino do catecismo às crianças que estavam ali, que ela não sabia, né? Que eram aquelas crianças que ela fez se perder, aqueles espíritos que ela fez se perder no passado. Bom, muito me resta por adquirir. Há, porém, muita gente na Terra que na Terra passa por ignorante, só porque tem inteligência embotada pela expiação. Com a morte se rasga o véu, e frequentemente os ignorantes são muito mais instruídos do que os desdenhosos da sua ignorância. Creio que o orgulho é pedra de toque para todos os conhecimentos do homem. Então, essa aqui é uma das questões importantes também, que a gente sempre comenta, sempre fala, de que o fato da pessoa não ter um amplo desenvolvimento intelectual durante a encarnação não diz nada sobre quem é aquele espírito e sobre as capacidades que ele tem, né?
Às vezes a pessoa não é capaz de articular muito ou ter um pensamento abstrato ou muito complexo durante a encarnação, porque ela veio exatamente com algumas limitações próprias daquele momento expiatório dela. Mas, terminado isso, ela volta ao... quando termina a experiência expiatória, toda essa potencialidade dela se recompõe, vamos dizer assim. O que ficava adormecido se desperta novamente e ela continua dali para frente, né? Como se fosse um intervalo, um parênteses na vida do espírito, né? A encarnação. Todos os que possuírem coração acessível e lisonja, demasiado confiantes na sua ciência, estão em mau caminho, em geral são hipócritas, portanto, desconfiai deles. Isso aqui é uma crítica aos doutores da ciência, né? Sede humildes, qual foi o Cristo, e como ele, com amor, carregai a vossa cruz, a fim de subirdes ao céu, ao reino dos céus. Então, como eu havia comentado, essa é uma mensagem mais curta, né? Ela não traz muitos detalhes, como nas outras mensagens, nem sobre as razões, né? Ela não deixa muito claro as razões da expiação dela, de ter nascido cega. Ela também não fala muito da condição dela no mundo espiritual. A gente percebe que ela está bem, ela fala 10 anos depois com bastante tranquilidade de tudo que ela viveu. Por outro lado, não, mais uma vez não menciona se ela encontrou parentes, não menciona nada relativo à família dela, né? E também não fala muito sobre a possibilidade, né, de da continuidade, né, das suas experiências. Em alguns casos, a gente vê o espírito falando, né? Teve um caso que a moça falou, olha, eu espero ir para outro mundo, né? Outros dizem, eu vou agora, já me libertei disso, agora eu vou fazer outra coisa. Ela não diz nada, né? Ela só esclarece o que foi o que lhe foi perguntado. Então a gente fica sem muito mais elementos para analisar, fora o fato inédito nesse caso dessa associação bem clara entre expiação e reparação, né? E aí a gente vê que a grande diferença entre expiação e reparação está em que a expiação é sofrer pelo mal cometido no passado, a cegueira. A reparação, fazer o bem a quem ela fez o mal. E aí tem ali a ação que ela tem junto aos espíritos que ela transviou do caminho. Então, isso deixa bem claro essa distinção entre expiação e reparação. Diante do fato dela ter feito mal, ela precisa expiar, mas a expiação não é necessária. Também é necessária a reparação. Talvez ela tenha feito um combo, vamos dizer assim, 2 em 1, e já resolveu 2 coisas de uma vez só. Há espíritos que expiam primeiro e reparam depois. Mas isso a gente não viu aqui exatamente ainda essa situação claramente definida, né? A gente viu o espírito que expia, né? Naquela encarnação, mas não ficou muito claro quando o espírito ia reparar, né? Na maior parte dos casos que a gente viu, isso não fica muito claro para a gente, mas isso são só decorrências desses relatos bem curtos que tem aqui no Céu e Inferno. Tá bom? Vamos encerrar por aqui. Esse texto foi mais curtinho, mas foi também instrutivo. Muito obrigado pela sua companhia. Vou deixar aqui o estudo também do Evangelho, se você quiser estudar conosco o Evangelho, e os outros casos também, novamente, aqui para você acompanhar. Tá bom? Foi um prazerzão e até a próxima.